Marcos capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixes, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. Comeram, saciaram, e dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe que o tentarem com um sinal no céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco. Não tinham consigo senão um pão. Ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes e tendo ouvido não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida e trouxeram um cego. Rogaram-lhe que lhes tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, como que árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos e a ele, e olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-os para casa, dizendo: Não entreis na aldeia. E saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pelo que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. No versículo de número 31, 32 e 33, nesse momento Pedro não considerou os propósitos de Deus, mas somente seus desejos e sentimentos naturais, humanos. Pedro queria que Cristo fosse reconhecido como rei e não como servo sofredor, profetizado em Isaías 53. O apóstolo estava pronto para receber a glória de servir o Messias e não enfrentar perseguição por causa dele. A vida cristã não é um caminho fácil que conduz à riqueza material, ao bem-estar. Frequentemente envolve trabalho árduo, perseguição, privação, profundo sofrimento. Pedro viu apenas parte desse quadro. Não repita o mesmo erro. Procure, em vez disso, pensar no bem que Deus pode produzir após o mal aparente. Assim como houve a ressurreição logo após a crucificação. Frequentemente, Pedro era o porta-voz dos discípulos. Ao dirigir-se a ele, Jesus poderia estar se dirigindo indiretamente a todos os demais. Inconscientemente, os discípulos tentavam evitar que Jesus morresse na cruz e que impediria o cumprimento da missão na terra. Satanás também tentou Jesus a fim de evitar a cruz. Enquanto os motivos de Satanás eram iníquos, os discípulos estavam motivados por amor e admiração por Jesus. Entretanto, a função deles não era de guiar e proteger Jesus, mas segui-lo. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus compreenderiam plenamente por que ele tinha que morrer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti, nesse dia que se chama hoje, que o Senhor abençoe, Pai, a nossa vida, os nossos relacionamentos. Pedimos que o Teu nome seja glorificado em cada um dos nossos relacionamentos. Ó Pai, dá-nos cada vez mais discernimento para escolher amigos com sabedoria, para que nós não venhamos a perder o rumo. Dá-nos o discernimento e força para nos separar de qualquer pessoa que não seja uma boa influência. Ó Deus amado, esforçamo-nos e entregamos a Ti, Senhor, todos os relacionamentos. Pedimos que a Tua vontade seja feita em cada um deles. Quanto aos nossos relacionamentos mais difíceis, pedimos que a Tua paz reine sobre eles. Colocamos diante de Ti especificamente o nosso relacionamento, Pai. Ó Deus, próximos e relacionamentos que não são tão próximos, por isso nos ajuda a encontrar um ponto de equilíbrio, de acordo, de unidade, de consonância, naquelas coisas em que nós precisamos mudar. Te pedimos que Tu nos transformes, quebre toda a parede de separação, mal entendido. Entregamos essa pessoa, Pai, essas pessoas, entregamos todos os nossos relacionamentos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor faça como Tu queres, Pai. Ó Deus, e que esses relacionamentos, ó Deus amado, venha glorificar o Teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que cada membro da nossa família seja alcançado por Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha entrar, ó Pai, em cada relacionamento, trazendo cura, reconciliação, restauração onde são necessárias. Abençoe e fortalece, Pai, o nosso convívio. Te pedimos, ó Pai, que os nossos relacionamentos tenham pessoas que Te conhecem, Senhor. Dá-nos palavra para dizer que volte o coração delas para Ti. Ajuda-nos a ser uma luz para elas, Senhor. Ó Deus, e que o nosso coração possa estar voltado para o Senhor. Ajuda-nos a ser uma luz. Ó Pai, nós colocamos e apresentamos diante do Senhor. Toca no coração dessa pessoa e abre os olhos, Pai, dessa pessoa, para que ela Te receba e possa Te seguir fielmente. Pedimos amigos tementes a Ti, pessoas exemplares, mentores, que venham fazer parte da nossa vida e que glorifique o Teu nome. Pai, muito obrigada e que nós possamos ser mulheres, pessoas confiáveis, bondosas, amorosas e fiéis. Acima de tudo, mulheres firmes na fé e que nós possamos mutuamente elevar os patamares das nossas aspirações e que o perdão, o amor flua livremente entre nós. Faze-nos ser luz em todos os nossos relacionamentos. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.